Romanos 1, do 16 ao 18, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse é o 8º sermão que nós estamos nesses 3 versículos, né? E hoje nós vamos focar no último versículo, que foi o versículo que nós focamos no sermão passado, que é o 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ainda não será o último sermão nesse versículo, mas será o último sermão nesse contexto do 16 ao 18, porque agora, a partir do próximo sermão, apesar de continuar no verso 18, nós vamos focar mais entre Romanos 1, 18 e 3, 21, que Paulo vai falar do pecado e coisas do tipo. E esse contexto do 16 ao 18 fala mais aqui de salvação para uns, condenação para outros. E aí Paulo vai agora focar, a partir do 19, né, no pecado e na condenação, e depois do 3, 21, que ele vai começar a falar da justificação pela graça. Então a gente tem bastante estrada pela frente. Só recapitulando, até aqui nós falamos em outros sermões que a perversão dos homens, né? Hoje nós vamos focar especificamente nessa última frase que diz que os homens detêm a verdade pela injustiça. E até aqui nós já falamos em outros sermões que a perversão dos homens, ou seja, a iniquidade, desperta a ira de Deus. Assim, Deus os aprisiona para derramar a sua ira. E em outros casos, Deus, no exercício de sua misericórdia, salva um povo chamado eleito, um povo chamado igreja, para se santificar de fé em fé e não receber a paga da ira de Deus, mas sim Deus ser glorificado na vida deles através da salvação. Então, só reiterando que as pessoas são condenadas, pois Deus deseja revelar a sua ira, e para isso Ele mesmo as entrega em seus próprios pecados. Nós vamos aprender isso mais para frente em Romanos. Manifestando a sua ira, né? E as pessoas a quem Deus escolheu, através do beneplácito de sua vontade, né, para a salvação, Ele as livra da ira vindoura, dando a elas capacidade ou habilidade de se santificarem de fé em fé e não atraírem para si a ira de Deus, e sim confirmar em suas vidas santas e irrepreensíveis que estão em Cristo e logo estão guardadas. Amém? O motivo que Deus salva é porque Deus deseja mostrar a sua glória. Ele não divide com ninguém a sua glória. O motivo que Deus condena é porque Ele deseja mostrar a sua ira. E também não divide com ninguém a sua ira. Por isso a Bíblia nos exorta que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Isso está escrito lá em Efésios 2, versos 8 e 9. E a Bíblia também nos exorta a não nos vingarmos a nós mesmos, mas a dar lugar à ira de Deus. Isso está escrito um pouco mais para frente na carta de Romanos, no capítulo 12. Um dia, se Deus permitir, nós chegaremos lá. Hoje, acredito que, igual eu já falei, não vamos finalizar o verso 18. Mas nós vamos finalizar esse contexto e entrar em outro contexto, e continuando no verso 18 e prosseguindo, entrando no 19. Né? Então nós vamos precisar de mais um sermão ainda para finalizar o verso 18. Hoje, como eu falei, nós vamos focar na parte do versículo que diz que os homens detêm a verdade pela injustiça. Então vamos ler o versículo de novo. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, os homens detêm a verdade pela injustiça. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que Paulo quer dizer quando ele diz que os homens detêm a verdade pela injustiça é que existe uma verdade absoluta, imutável, que passará céus e terra, e essa verdade jamais passará. E que os homens, por natureza, não gostam dessa verdade, e por isso fogem dela. Uma maneira prática de fugir dessa verdade é distorcer, ou aprisionar, ou deter essa verdade. O motivo pelo qual eles não gostam dessa verdade é os seus próprios pecados. Essa verdade absoluta diz que não há glória alguma para os homens, que toda glória pertence a Deus, que as práticas pecaminosas dos homens não são glória, antes são delitos, pecados, crimes, passíveis de punição. E estes homens não aceitam isso, porque se acham bons, acham que têm bons feitos. Por isso, existe um grande esforço em deter, em sufocar, em distorcer a verdade de Deus. No verso 21, um pouquinho mais abaixo aí, Paulo vai dizer o seguinte: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, está falando dos homens, pecadores, não glorificaram como Deus. Existem muitas pessoas que aceitam Deus, mas não como Deus. Distorcem Deus. Lembra do sermão passado? Que às vezes a gente quer pintar Deus para Ele se amoldar a nós, e não nós nos amoldarmos a Deus. Então, eles conhecem a Deus, mas não glorificam Deus como Deus deve ser glorificado. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Presta atenção nisso. Eu li um texto hoje aqui no início, de uma batalha espiritual na mente, do espírito do anticristo tentando roubar a verdade de Deus, né? Em 2 Coríntios 10, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aí no 23 ele vai dizer: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível do homem, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Serve tudo, menos Deus. Tá ok? Bom, eu posso explicar isso de uma maneira mais simples
hoje nesse sermão. E no sermão que vem, tentar aprofundar um pouquinho nesse entendimento do que Paulo está falando, né? Hoje vamos ficar um pouco mais simples e vamos orar para saber se é desejo do Senhor que nos aprofundemos nessas coisas, nesses temas, né? Antes de continuarmos a nossa jornada por Romanos. De uma maneira simples, o nosso coração não regenerado é pecador. Nossa velha natureza é pecadora. Nosso velho homem interior é pecador. Assim, não desejamos as coisas de Deus naturalmente. Se Deus não intervir, se Deus não interferir com o seu Espírito, nos dando fé, nós não vamos desejar Deus. Somos por natureza contrários às coisas de Deus. Somos por natureza inimigos das coisas de Deus. Eu li hoje aqui que existe uma batalha espiritual, e nessa batalha você tem que trazer cativo os seus pensamentos para você conseguir obedecer a Cristo. Você tem que ir lá invadir a fortaleza da sua mente e falar: eu fico com a verdade de Deus, ainda que ela não faça sentido para mim. Então, nosso coração, ou velha natureza pecadora, simplesmente manipula nossa mente para que nossa razão seja subjugada pela depravação do nosso coração ou da nossa natureza. Quando falamos de coração, estamos falando da natureza humana pecadora. Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração, ou seja, a natureza humana, o sentimento humano, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí em seguida ele fala aquelas maravilhas, né, que Deus sonda o coração, glória a Deus, né? Então, via de regra, não confie no seu coração ou sentimentos. E você já reparou, eu quero fazer um parênteses aqui. Você já reparou como pessoas não maduras na palavra de Deus, elas são sentimentais? Eu sinto isso, eu sinto aquilo. É o sentimento, é o coração que fala, né? E a Bíblia diz para você não confiar nisso. Você rejeitar isso. É o touch-feeling, né? Confie na palavra de Deus, pois é imutável. À medida que você for renovando a sua mente, presta atenção nisso, na palavra de Deus, ou seja, à medida que você for amadurecendo, à medida que você for apanhando, à medida que você for sendo amoldado pela palavra de Deus, à medida que você for renovando a sua mente na palavra de Deus, né, você vai se tornando mais racional, espiritualmente falando, na linguagem de Deus. Eu já explico. A sua mente passa a ser mais confiável. A sua consciência passa a ser mais confiável, pois não está mais subjugada pelo seu coração corrupto. Aí sim, renovados na palavra, podemos oferecer a Deus um culto racional. Que, aliás, essa racionalidade, como eu disse aqui, demanda
renúncia da sua natureza, dos seus pensamentos, de quem você é, dos seus desejos, do que você acha sobre você, dos seus lindos olhos azuis. Eu gosto dos olhos azuis. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, quando recebemos fé para agradar a Deus, é porque nós recebemos fé para obedecer a Deus. É por isso que Paulo fala de fé em fé. A justiça de Deus é revelada em nós. É dessa fé que nós precisamos para agradar a Deus. A fé que nos causa obedecer a palavra de Deus e amadurecer na palavra de Deus. Então, logo quando recebemos fé para obedecer e nos santificar e nos moldar nossa mente à palavra de Deus, nós não estamos só agradando a Deus, nós estamos oferecendo a Ele um culto racional. Notem que eu passeei por vários textos na Bíblia afirmando essas coisas aqui. Eu vou citar alguns. Romanos 12, acho que alguns irmãos captaram. 2 Coríntios 10, que eu li hoje aqui. Salmos 3, Salmo 1, Efésios 3, perdão. Salmo 1, 1 Timóteo capítulo 2 e outros. Então, via de regra, num ser humano não regenerado, e até mesmo em crentes, ou seja, pessoas que estão na caminhada, que já foram justificadas, mas ainda lutam, né? Que é o caso de todos nós em algum nível, né? E até mesmo em crentes que não gostam de obedecer a palavra de Deus, podemos dizer que nossa mente, ou o poder de raciocinar, é uma mera marionete do nosso coração, ou da nossa natureza pecadora. Você já viu aquelas brincadeiras assim, que fala assim, quando vem coisa boa, é de Deus. Quando vem, não é de Deus não. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Por isso é comum você encontrar no mundo, vocês estão me ouvindo bem? Por isso é comum você encontrar no mundo pessoas que não conseguem entender, não conseguem raciocinar, fazer sentido. Porque é errado, por exemplo, transar com a namorada. Por que isso seria errado? Essas pessoas que não conseguem fazer sentido disso, é porque a mente delas está aprisionada pelo espírito do anticristo. Elas não tiveram contato com a verdade que liberta. Senão elas entenderiam que há algo errado nisso, ainda que fizessem. Estou fazendo, mas está errado. Não que seja para fazer, mas tem pessoas que nem entendem como errado. É comum também ouvirmos qual é o problema de um casal ser gay. Eles se amam. Eu não entendo como isso pode ser um problema. A mente dessas pessoas não é livre. Não é livre. E se você quer entender isso bem, preste atenção nesse sermão e preste atenção no próximo. A mente dessas pessoas é aprisionada na natureza pecadora. São escravos do pecado. Suas naturezas são perversas
e logo suas mentes argumentam em favor da perversidade do coração ou da natureza caída. João 8,34 diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Por que ele comete o pecado? Porque ele é escravo do pecado. E aonde é que ele é escravo do pecado? Na mente. Na mente. Você faz o que sua mente manda. Agora que entendi que por causa do coração corrupto, por causa da minha natureza inimiga de Deus, por causa da depravação da minha natureza, eu não consigo conhecer a verdade de Deus, de mim mesmo. Antes eu fujo dela, distorço ela, sufoco ela, preferindo o meu pecado, preferindo minha glória ao invés da glória de Deus. O que é que eu faço? Isso tem cura, pastor? Posso reverter esse quadro? Sim, tem cura. Sim, você pode reverter esse quadro. Ou, para ser mais bíblico, você pode clamar para que Deus reverta esse quadro na sua vida. Para que Ele renove sua mente na palavra dEle. E você passe a ter domínio próprio. Domínio do seu próprio coração. Através da sua mente renovada na palavra. Domínio da sua natureza pecadora. Isso faz parte do fruto do Espírito, sabiam? Olha que interessante. Uma parte do fruto do Espírito é o renovo da mente na palavra de Deus. Porque se antes eu tenho uma mente que não entende a palavra de Deus, mas que quer seguir os desejos do coração, sejam eles quais forem, ser rico, sei lá, pecar de outras formas, né? Eu sou escravo, eu não me domino, eu estou sempre correndo atrás dessas coisas, correndo atrás do mundo, correndo atrás da nudez, correndo atrás das orgias e coisas que o mundo oferece. Por quê? Porque o meu coração manda na minha mente, né? Como é que eu poderia ilustrar isso? Você chega para uma pessoa que... Vou dar um exemplo bem simples, né? Não entenda que se porque você faz o contrário, você está aprovado ou não. Uma pessoa te dá um troco errado, né? E você se alegra com aquilo, né? E fala, me dei bem, né? Consegui, ganhei 50 pila aqui. Me deram um troco errado, ó. Me dei de bem. A mente dessa pessoa está aprisionada naquele pecado, no pecado da desonestidade. Então ela vê vantagem naquilo. Ela não consegue fazer diferente. O coração é desonesto. Como ninguém chegou para ela e falou o seguinte: isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Você precisa parar de fazer isso. Eu preciso ser honesto então. Então eu vou renovar a minha mente na palavra de Deus e vou passar a devolver o troco. Aí você passou a ter domínio próprio, porque você não está sendo mais dominado pelo seu coração corrupto, ou por sua natureza corrupta, mas é a mente de Cristo que está no controle, porque você está renovando a sua mente na mente de Cristo. Isso é domínio próprio. Isso serve para várias áreas, eu dei só um exemplo, né?
muitas pessoas nascem com predisposições de pecados diferentes, né? Muitas pessoas nascem plugados em pecados diferentes. Talvez o que não é luta para você, é luta para você. E o que não é luta para você, é luta para você. E assim vai, né? Mas tem cura sim. E a cura é a palavra de Deus. É você renovar a mente na palavra de Deus. E clamar que Deus te dê fé. Porque se Deus não te der fé, é impossível você obedecê-lo. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus diz isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a vitória para esse quadro de escravidão do pecado e da velha natureza é fé em Cristo e obediência à sua palavra, como nós já divagamos aqui em sermões passados, de fé em fé, de obediência em obediência. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu me inclino, quanto mais eu perco a briga para a palavra de Deus, mais fé eu recebo, mais santidade eu recebo, mais o Espírito Santo de Deus me capacita para eu continuar caminhando, mais Deus me mantém de pé, porque se Ele não te mantém de pé, você cai, você tropeça, porque você é barro, pecador. Amém? Em Apocalipse 12, 11, é dito o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Então veja o seguinte: enquanto o mundo distorce a palavra de Deus, ou até mesmo nega a Deus, pois não abre mão de seus valores morais, ou seja, detém a verdade de Deus pela injustiça, Deus concede que os santos, ou seja, a igreja, vença pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pela justiça de Cristo, conquistada por Cristo e imputada em nós, em seu sangue derramado, e nos capacita pela fé a obedecer a Deus como Ele obedeceu. É isso que Paulo está falando aqui, que a justiça de Deus é revelada de fé em fé, né? Então por quê? Porque nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Como Cristo derramou seu sangue e imputou em nós a sua justiça, e o Espírito de Deus faz morada em nós, nós somos capazes de obedecer a Deus como Cristo obedeceu a Deus. Não no mesmo nível, mas como Cristo obedeceu a Deus. Então, logo, nós somos capazes de vencer o espírito do anticristo, que é o espírito que nós lemos, que se levanta contra a verdade de Deus. Nós lemos hoje na abertura do culto, em 2 Coríntios 10, versos 3 e 4. O Espírito de Deus nos capacita não apenas para renunciar a alguns pecados, mas, se necessário, a renunciar até a nossa própria vida. Essa obra é de Deus. Você já se perguntou alguma vez assim, será que se eu precisasse morrer pelo nome de Cristo, eu conseguiria? A resposta é sim. Porque se você precisasse, Deus te capacitaria. E às vezes a gente faz essas perguntas meio bobonas na nossa cabeça. Se você é de Cristo, sim. É
claro que quando eu olho para mim, por meu egoísmo, por minha natureza pecadora, eu falo, não, eu não seria capaz. Mas se eu tivesse que passar por tal situação, sendo verdadeiramente de Cristo, Cristo daria a capacitação. Porque a obra é dele, né? Não sou eu que sou forte. Então, a ele a glória. Bom, é isso que Paulo quer dizer quando ele diz distorcer a verdade pela injustiça. Podemos analisar que Paulo está em harmonia hermenêutica com João e com toda a Bíblia. O que Paulo está nos ensinando é que existe uma verdade absoluta e imutável e uma mentira diabólica que luta contra essa verdade. São dois espíritos em guerra: o espírito de Cristo e o espírito do anticristo. Falaremos mais disso no próximo sermão. João, capítulo 3, versos 19 a 21, diz o seguinte: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Vejam que nós, naturalmente, somos distorcedores da verdade de Deus por causa de nosso pecado, pois amamos mais o pecado do que a Deus. E essa é a razão de sermos condenados. Porque a luz vem ao mundo e a gente fala assim, não, eu quero ficar com o meu pecado. Essa é a condenação. É isso que João está falando. E a condenação é esta. Aí um pouco antes, João vai dizer no capítulo 1, o seguinte: veio para seu próprio povo, do 11 ao 13, e eles o rejeitaram, mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só que interessante. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. É impossível o homem natural buscar a Deus. É impossível o homem natural, em suas paixões, em sua humanidade, desejar a Deus. É impossível. É impossível. Então, João novamente reitera que a nossa natureza humana, pecadora, caída, ela não é inclinada para Deus. Se estamos em Cristo, isso não foi uma ordem natural das coisas. Não foi sua paixão humana. Não foi uma vontade humana. Não foi uma vontade sua que falou, eu quero estar em Cristo. Mas a obra foi de Deus. É isso que ele está falando. Então Paulo se harmoniza com João ao dizer que os homens, por natureza, distorcem a verdade de Deus. Qual é o motivo? João respondeu: a paixão humana, a vontade humana não deseja a Deus. Deseja o pecado. E é o pecado que leva as pessoas para o inferno. Mas Jesus disse aí, pastor,
que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Esse é o ponto. Nem poderiam receber. Ninguém pode receber. Se Deus não fizer a obra em você primeiro, você não recebe a Deus. Mas se você tiver alguma dúvida disso, eu posso te citar alguns versículos que diz que Deus não os elegeu. Vejamos por que eles não o receberam. O próprio Romanos 11:8 vai dizer o seguinte: como dizem as Escrituras, Deus fez cair em sono profundo. Até hoje ficou-lhes os olhos para que não vejam. Fechou-lhes os olhos para que não vejam. E tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Romanos 11:8. E Paulo disse que está escrito. E onde é que isso está escrito? Quem Paulo está citando? Paulo está citando Isaías e Jeremias. Vamos ler as citações. Isaías 29:10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Deuteronômio 29:4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Paulo está citando esses dois textos, quando ele diz, como está escrito. Então a conclusão que eu chego é que a natureza humana distorce a palavra de Deus, não quer a verdade de Deus. Existe uma verdade absoluta, imutável, que você não pode fazer nada para mudar ela. Passa céu, passa terra, mas ela continua, a verdade, mas que você não consegue chegar até ela. E esse vai ser o tópico do nosso próximo sermão. É possível chegar a essa verdade? Você não é possível. Se Deus não te habilitar com fé, se Deus não te der fé para que você receba essa verdade que te liberta do engodo da sua mente, do engano do espírito do anticristo, você não vai enxergar a Deus, nem a Jesus, nem a salvação. Paulo ainda, em Romanos 11, depois de citar Isaías e Deuteronômio, ele continua a citar Davi. Romanos 11, 9 e 10. Da mesma forma, Davi disse, que sua mesa farta se transforme em laço, e sua armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que os seus privilégios os façam tropeçar, e que recebam o que merecem, e que os seus olhos se escureçam para que não vejam, e que as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Paulo está citando 2 salmos imprecatórios aqui. Especificamente, Salmo 11, versos 9 e 10, e Salmo 69, do 22 ao 23. Inclusive, no sermão passado, eu citei esse Salmo 69, como sendo uma oração de Jesus, como sendo uma antítese à oração sacerdotal, onde ele clama pela igreja. E no Salmo 69, ele faz o clamor ao contrário, ele clama por condenação. Então, sempre que a Bíblia fala de salvação, a Bíblia fala de condenação. Mas Paulo, ao afirmar que os homens detêm a verdade pela injustiça, ou seja, que seus pecados na natureza impedem que consigam raciocinar de forma lógica e, por fim,
acreditarem em uma mentira qualquer, pois suas mentes não passam de marionetes de seus corações, ou seja, não querem a verdade. Ao afirmar isso, ele não só está em harmonia hermenêutica com João, como eu citei, mas também com o resto da Bíblia, já aqui mostrado em alguns textos. Deuteronômio, Salmos, Isaías. Paulo está em harmonia consigo mesmo também. Paulo está em harmonia hermenêutica com seus próprios escritos. O Salmo 1 vai nos afirmar que o homem que não aceita os conselhos em sua mente vindos do mundo, ou seja, a ótica, a cosmovisão mundana do anticristo, o salmista ele vai afirmar que esse homem é bem-aventurado, porque sua forma de pensar, seus pressupostos, não vêm do mundo, mas vêm da lei de Deus. Este homem não vai se deter no caminho dos pecadores, não cairá em laços de pecados que os afaste de Deus e da sua verdade. Não haverá prisões que os impeçam de caminhar com Deus. Não fará parte dos que são contrários a Deus, dos que escarnecem de Deus. Não estarão no espírito do anticristo. Antes, essas pessoas que renovam seus pensamentos na lei do Senhor, na palavra de Deus, que renovam suas mentes na palavra de Deus, elas serão frutíferas. Serão como árvores que têm suas folhas verdes e são frutíferas. Aqui, o salmista traz o entendimento de que a palavra de Deus deve ser a verdade imutável e eterna que norteia nossas vidas, e não nossos corações enganosos, não nossos corações apelativos, e nem os conselhos do mundo. O mundo está sempre te dando conselho. Basta você viver, respirar, e você está recebendo conselhos do mundo. Filmes, séries, novelas, colegas de trabalho, revistas, jornais, convites de marketing multinível, enfim. Sobre essas coisas, quais coisas? O pecado, a iniquidade, vem a ira de Deus. Por isso, Paulo diz que Deus derrama sua ira em homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo vai afirmar a Timóteo, em 2 Timóteo 3, que Timóteo, ao permanecer na palavra, ao permanecer nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Letras, Timóteo será sábio para a salvação em Cristo mediante a fé. Veja como a verdade liberta e salva. É forte isso. Paulo diz a Timóteo que se ele permanecer na palavra, se ele permanecer nas Sagradas Letras, ele será sábio para a salvação. Existe uma sabedoria que te leva para a salvação. Essa sabedoria está contida em Cristo, né? E a salvação é pela fé em Cristo. A salvação, essa sabedoria, ela vai te levar a entender que o seu coração é corrupto.
que nada de bom tem em você, que você depende da justiça de Cristo, que você depende de se render a Cristo, que você depende de aceitar gratuitamente a justiça dele, as obras dele, e que você depende de se curvar e se render a ele, e de chamá-lo de Senhor da sua vida, e que a fé será somente, que a salvação será somente pela fé. Pare para pensar nisso um pouco. A palavra de Deus nos dá sabedoria para acharmos os tesouros mais valiosos de Deus. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Há algo mais valioso do que isso? Por isso o verso 17 de Romanos 1 é tão central na carta de Romanos, e ele é tão central em toda a Bíblia. Por isso investimos tanto tempo nele. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. O que Deus demanda de você, Ele providencia para você no Evangelho. Não tente sozinho, você nem vai conseguir. Eu postei uma frase no Facebook essa semana, que é o seguinte, eu acho que quer dizer isso, se alguém lembrar melhor do que eu, pode me corrigir. Lance-se nos braços de Jesus. E se você morrer, morra ali. É isso, queridos. É isso. É isso. Não tente trilhar a sua salvação. Deleite-se no Cristo da sua salvação. Como a Bia estava aqui hoje louvando. Deleite-se. Adore a Ele. Creia nele. Ele já te resgatou. Você é sacerdócio real. Você é povo escolhido, povo eleito. Nós falamos dessas coisas não é para trazer peso. É para trazer entendimento, sabedoria. É para nós sabermos dar uma resposta para a sociedade. Nós estamos guardados, nós somos privilegiados. A ira de Deus não está sobre nós. A palavra de Deus diz que Ele não destinou a ira dele sobre a sua igreja. Isso não faz o menor sentido. Então, queridos, que nós sejamos renovados de fé em fé na palavra de Deus, e que Romanos 1,17 seja central na nossa caminhada cristã, de obediência em obediência, de renúncia em renúncia. Nada que você renuncie ainda será suficiente para Cristo, porque Ele merece tudo, e às vezes exige tão pouco. Paulo vai afirmar em Efésios 1, versos 3, 7 e 8, que em Cristo estão contidas toda sorte de bênçãos espirituais para as nossas vidas. Toda a salvação está contida nele. Vai afirmar que Deus derramou sobre nós toda a remissão de pecados através do sangue do Cordeiro, com toda a sabedoria. Em Colossenses 2, verso 3, Paulo vai falar que todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Ocultos em Cristo. Você conhece a Cristo, meu irmão? Muita gente não conhece. Para muita gente está oculto. Você lembra da oração de Jesus? Pai, graças te dou, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e as ocultastes dos sábios entendidos. Não é motivo de você glorificar a Deus, você que está em Cristo Jesus, que tem um nome escrito no livro da vida? Todo
tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. É Ele. É Ele. Tudo isso aqui é sobre Ele. A sua salvação não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Deus derramou o sangue dele porque queria glorificar o nome dele. Porque queria glorificar o seu próprio nome. E nos escolheu sem mérito qualquer. Em Timóteo 1, 1 Timóteo 1, verso 19, Paulo afirma que a nossa fé tem que andar com uma boa consciência para que não naufraguemos na fé. O que é essa boa consciência? É a sua mente renovada na palavra de Deus. É a mente de Cristo. Essa é a boa consciência. Esse é o seu aliado. Se você atingiu um nível de maturidade da palavra de Deus, a sua consciência vai ser um aliado. Agora, se você não atingir o nível de maturidade da palavra de Deus, você vai naufragar na fé. Será que nós não temos visto isso por aí? Igrejas naufragando na fé? Chamando de fé o que não é fé? Chamando de fé o que não é compatível com a palavra de Deus? Tem igreja em Belo Horizonte que está batizando, nós já falamos isso aqui. Você já foi batizado, meu irmão? Já? Quantas vezes? Uma só. Não, peraí que tem o batismo da prosperidade. Você vai descer pobre e vai subir rico. Náufragos na fé. Sem consciência cristã. Destituídos da palavra de Deus. Cristo está oculto para eles. É a palavra de Deus que nos dá uma consciência cristã, que Paulo chama de boa consciência. Por fim, o remédio que Paulo dá para toda essa distorção da palavra de Deus, qual é o remédio? Como podemos não deter a verdade pela injustiça, se isso é da nossa natureza? O grande segredo, como eu disse no início, é você perder para a palavra de Deus. Pare de lutar. Pare de lutar. Perca. Tire a divisão do coração. Pare de sonhar os seus sonhos. Sonhe os sonhos de Deus. Pergunte a Deus qual é a vontade dele para a sua vida. Você não é popstar. Você não é popstar de Jesus. Eu falei isso em outra igreja. Você não é guti-guti de Jesus. Você só foi salvo para a glória de Deus. Você é parte de um projeto de Deus. Não é Deus que é parte do seu projeto. Não inverta os valores. Seja crente. Seja sábio. Seja amadurecido na palavra de Deus. Se renda ao texto bíblico. Se converta. Se arrependa. Dobre o seu joelho. Clame a Deus. Deus, dá-me fé. Dá-me do teu Espírito. Encha-me do teu Espírito. Para que eu possa ficar de pé na tua presença. Para que eu possa te obedecer. Amadureça, meu irmão. Amadureça, meu irmão. Paulo disse para Timóteo, meu filho, prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo. Insista, Timóteo. Seja oportuno. Se não for oportuno, prega do mesmo jeito. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, doutrina.
Nós estamos aqui aprendendo doutrina. Deus te deu uma mente para você pensar. Só que os seus pressupostos têm que partir da palavra de Deus e não do mundo, não da sua escola, do seu professor endemoniado de biologia que acredita no evolucionismo. Os seus pressupostos têm que partir da palavra de Deus, da verdade absoluta. A sua cosmovisão tem que ser a partir da palavra de Deus. Em qualquer debate filosófico, toda ideia, ninguém pensa por si. Ninguém pensa por si. Todas as suas ideias foram construídas de alguma forma. Mas você sabe qual é a diferença? Eu, como cristão, eu posso bater no peito e falar, sola escritura. Todas as minhas ideias vêm da palavra de Deus. Eu tenho esse livro como a verdade absoluta, eterna. E de onde vêm as suas ideias? De um idiota qualquer, que viveu e já morreu? As minhas ideias vêm do próprio Deus, que encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. Nós não temos motivo para nos envergonhar do Evangelho. Nós somos cabeça. Somos nós os pensantes. Eles que são os burros. Está oculto para eles. Eles não entendem. Eles não são racionais. Nós somos racionais. Nós prestamos culto racional a Deus. É uma inversão de valores muito grande. Muito grande. Prega a palavra, Timóteo, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão a fábulas. Não é isso que nós vemos no nosso meio evangélico? Distorções da palavra de Deus, falsos evangelhos, multidões sendo enganadas, promessas terrenas aqui e agora. Foi isso que Jesus prometeu para você? Que você vai ser um popstar aqui? Que Ele vai te dar tudo aqui? Que Ele vai te honrar nessa terra? Deus vai te honrar nessa terra, varão. Foi isso que Deus prometeu para você? Foi por isso que Ele derramou o sangue dele? Tu, porém, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você quer ser evangelista, meu irmão? Seja um evangelista de verdade. Conheça a palavra de Deus. Eu vejo muita gente falando que a gente tem que sair de 4 paredes. Você vai sair das 4 paredes para levar o quê? Promissória? Ah, meu irmão, não conheço o evangelho não. Mas o dia que eu conhecer, está aqui, ó. Segura a promissória aí. Primeiro nós temos que ter o evangelho. Temos que conhecer o evangelho. Depois a gente leva o que a gente tem. Como é que eu vou levar o que eu não tenho? E eu vejo um monte de igreja que não tem o evangelho, falando, tem que sair das 4 paredes. Tá, e você está levando o que para eles? Esse caldo ralo aí. Estou terminando, irmãos. Terminando. Só um pouquinho de paciência. Essa seria a maneira mais simples de eu explicar o que Paulo quer dizer quando ele diz que nós distorcemos a verdade pela injustiça. Mas existem perguntas mais profundas que a sociedade nos pergunta
e que nós temos que estar aptos a responder. Nós temos que estar aptos a responder, porque a Bíblia diz para você manejar bem as Escrituras e estar apto para responder a razão da sua fé. Não para estar apto para responder, o que eu sinto. Eu sinto. É a razão da sua fé. Qual que é o racional? Como que meditando na palavra de Deus, como que tomando a palavra de Deus como pressuposto da verdade, como que você responde a essas perguntas? O que é a verdade? O que é a verdade? Hoje nós vivemos uma sociedade que relativiza, que diz que existem várias verdades. Pilatos perguntou isso para Jesus, desdenhando talvez, o que é a verdade? Quid est veritas? Nós não descobrimos a verdade estudando. Os filósofos divergem em opiniões. Os físicos divergem em opiniões. Os biólogos divergem em opiniões. Os cientistas políticos divergem em opiniões. Existe uma verdade ou várias verdades? É isso que o mundo tenta dizer, que existem várias verdades, que é verdade para mim, não é verdade para você, que tudo é relativo. Para concluir, eu falo o seguinte. Eu falei isso para um colega de trabalho. Você está me dizendo que não existe verdade absoluta. Você está me afirmando isso? Ele, sim. Eu falei, e isso é uma verdade absoluta? A gente está vivendo sob uma ótica, sob uma cosmovisão, toda uma geração iluminista, falaciosa, tão falaciosa quanto isso que eu acabei de falar. Como que existem várias verdades? A própria afirmativa disso é uma contradição. E pessoas vão para o inferno por causa disso, por causa do iluminismo, que traz um antropocentrismo, que te afasta de Deus. Meu irmão, um trem é um trem. E não vai mudar, não. E se você quiser me provar que um trem não é um trem, eu aceito o desafio. Fica na linha e mentaliza. É uma flor. É uma borboleta. E depois você me conta. Meus amados, se coloquem de pé para a bendição final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra.